Thiago Lima aqui mandando boa noite, grande professor. Fala um pouco sobre a função classificar, eu acho meio complicada. Boa noite, professor. O Excel é igual ao Calc. A Verônica Carla mandando essa mensagem. Verônica, não. O Excel ele é parecido com o Calc. Quer dizer, como a gente está estudando o Calc agora, a gente tem que saber algumas diferenças importantes. Por exemplo, a Paola nos lembrou de uma diferença muito importante. Nas fórmulas e funções do Excel, eu posso usar a função média sem acento, que o Excel aceita e coloca o acento para mim. Já dentro do LibreOffice Calc, a função média tem que ser com acento. Então, eles não são exatamente iguais, eles são parecidos. Boa parte das fórmulas e funções funcionam de forma muito similar, mas tem algumas diferenças importantes que devem ser lembradas, né? Ok, pessoal? Bem, tem mais uma funçãozinha que eu quero passar para vocês agora, uma função bem fácil de ser compreendida. Deixa eu até tirar aqui os valores que eu tinha indicado nessa minha planilha, porque eu quero aumentar um pouco aqui o nosso tamanho da fonte. Deixa eu colocar aqui uma fonte um pouquinho maior. Eu quero comentar sobre uma função chamada int, INT. Aliás, a função ainda ficou um pouco pequeno aqui o tamanho da fonte. Deixa eu só escolher aqui a fonte 9. Aí, função int, INT. Agora sim. Essa função int é uma função que realiza o que nós chamamos de inteiro menor. O inteiro é sem as casas decimais, mas olha só o perigo dela. Se eu coloco 3,1 igual int, abre parênteses, 3,1, a função int, ela aceita um argumento só, que é um número que tu vai retornar o inteiro menor. 3,1, qual é o inteiro? O inteiro é sem as casas decimais. 3,1, o inteiro menor é 3. Bem simples, né? Mas aí a prova, só para complicar e para tu ficar pensando qual seria a resposta, ela que viu que tu sabe que o inteiro é sem as casas decimais e que a função int retorna um inteiro menor, resolve muitas vezes colocar assim, ó, int, abre parênteses, 3,9, fecha parênteses. E aí muita gente responde 4, mas não pode, porque a função int retorna o inteiro menor, e o inteiro é sem as casas decimais. Se eu responder 4, 4 é inteiro, mas é maior. Então, mesmo que eu tenha 3,9, o resultado da função int vai ser 4. Opa, vai ser 3, que é o inteiro menor, porque 4 é o inteiro maior. Então, percebe que a função int vai retornar sempre o inteiro menor. Se eu colocar 3,1, a função int retorna 3. Se eu colocar 3,9, a função int continua respondendo 3, porque tem que ser o inteiro menor de um determinado número. Isso é muito importante. Então, a função int é aquela que retorna o inteiro e o inteiro menor. Mesmo que seja 3,1, a resposta é 3. Se for 3,9, como tu pode observar, a resposta também é 3 aí para a nossa função int. E uma outra função que a gente também pode jogar aqui é a função int com valor negativo. Por exemplo, eu boto menos 2,1. Essa aqui muita gente erra. Por que muita gente erra? Porque quando a gente pensa no inteiro menor, e a função int tem que retornar o inteiro menor, quando o valor é negativo, o pessoal meio que balança na história do que é menor. Por exemplo, qual o resultado de int, abre parênteses, menos 2,1, fecha parênteses? Sem usar a planilha aí no teu computador na tua casa. Sem usar. Qual seria a resposta que tu acha que seria? Tenta, alguns me mandem agora na mensagem ali, só para mim ver se está certo ou está errado, e aí eu vou corrigir para vocês. Qual é o resultado desta função int, sem usar a planilha, só dando a resposta aqui na mensagem instantânea? Vamos lá, int, abre parênteses, menos 2,1, fecha parênteses. Qual é a resposta que a gente tem para essa função int? Ali a Verônica Carla matou a charada, ó, botou menos 3. O Isaac Alves botou 3, mas é menos 3. Agora sim o Isaac Alves corrigiu. Valeu, Isaac, na correção. É isso mesmo, é menos 3. Por que muita gente responde menos 2? Porque confunde quando o valor é negativo, mas estão preparadíssimos aí. Tanto a Verônica que mandou, como o Isaac também mandou, os dois estão corretos. Então, o resultado da função int, menos 2,1, a Paola também mandou ali a mensagem, tá certo? Paola também, menos 3. O Thiago Lima tinha mandado 1, não. É menos 2,1 é o inteiro menor. E o inteiro menor de menos 2,1 é menos 3. É menos 3. Porque se eu responder menos 2 é maior que menos 2,1. E tem que ser o inteiro menor.
Porque quando o valor é negativo, a gente perde um pouquinho essa ideia do que seria o inteiro. Não vale apelar, o Thiago mandou. Pode pedir vamos supor, uma revisão da resposta, Thiago, para responder então qual o resultado dela. De fato, então, -3. Então, o que eu peço para vocês cuidarem um pouquinho na função int é quando tem um valor negativo. A função int retorna o inteiro menor de um número. E quando o valor negativo dá uma complicadinha aí, mas é só adequar direitinho para chegar à resposta, certo, pessoal? Essas foram algumas funções que nós explicamos aqui dentro do nosso LibreOffice Calc, dentre várias outras funções que existem dentro do LibreOffice Calc. Só para lembrar, nós falamos aí sobre a função soma, função média, função C, falamos sobre a função hoje, a função agora, sobre a função int, muitas funções aí importantes do nosso LibreOffice Calc, né? O Thiago ali dizendo que digitou errado, não tem problema, tá certíssimo, Thiago. Uma coisa então que eu peço para vocês, pessoal, agora a gente está finalizando a nossa transmissão ao vivo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de marcar gostei ali no joinha da transmissão ao vivo. Marca gostei ali. E para os que chegaram agora ou que chegaram há pouco e não assistiram toda a nossa transmissão ao vivo, eu vou fazer a edição em 5 partes ou 4 partes dessa transmissão ao vivo e no máximo até amanhã essa transmissão ao vivo completa nessas 4 ou 5 partes já estarão disponíveis. Então, para quem chegou agora ou quem perdeu a nossa transmissão ao vivo, vai conseguir acompanhar tranquilamente no nosso site. Eu faço sempre a ediçãozinha dessa transmissão ao vivo em aulas menores para ficar melhor de vocês assistirem, não ficar tão cansativo. E aí vai ficar disponível para vocês. Só dando um abraço aqui, então, a Jaqueline Borges ali, a alienação do Excel faz com que algumas funções fiquemos com dúvidas. Parabéns pelas explicações. Obrigado, Jaqueline. É verdade, a gente às vezes fica muito afeito ao Excel, isso cria dúvidas. Jurley Silva ali dando ok. Rose Nóbrega, obrigado. Super like, professor, obrigado. Não esquece de deixar o like ali nas aulas, isso é importante para a gente. Amei, pena que cheguei agora. Não tem problema, Verônica Carla. Por mais que tenha chego agora, lembra que eu vou deixar gravado essa aula e vou disponibilizar no nosso canal, lá na playlist de aulas ao vivo para o INSS, vai ficar disponibilizado essa aula para que vocês possam acompanhar. A Paola Benazzi tem evoluído muito com os vídeos do canal. Obrigado, Paola, obrigado pelos elogios, é sempre importante esse incentivo que vocês nos dão aqui e até a ajuda que a Paola nos deu nessa transmissão ao vivo, falando ali da questão dos acentos. Isaac Alves, professor, se não for incômodo, o senhor poderia fazer depois uma aula falando sobre computação em nuvem, bem aprofundado, falando sobre IaaS, PaaS, porque um forte concorrente para cair na prova. Sim, sem dúvida nenhuma, Isaac Alves, posso aprofundar sim uma aula sobre computação em nuvem. Vamos fazer isso, vamos fazer uma transmissão ao vivo e um aprofundamento sobre esses temas que tu colocou, certo? A Verônica Carla dizendo que bom, então, tranquilo, fica tranquilo que nós vamos fazer esses cortes ali para deixar em 4 partes ou 5 partes essa transmissão ao vivo e ela vai ficar disponível para vocês. Pessoal, agradeço muito a companhia de vocês nessa nossa transmissão ao vivo, agradeço muito o feedback que vocês estão dando para as nossas aulas, isso é uma força enorme para que a gente continue com cada vez mais garra e força para passar melhor informação, de melhor qualidade, para que vocês possam ter lá sucesso na prova do INSS e também em outras provas de informática para concurso. Certo, pessoal? É isso que a gente tinha para hoje, grande abraço para todos, até outra hora. Não esquece de acompanhar os vídeos do nosso canal. Bom estudo para todos, até lá, valeu!